Algumas frases em italiano eu nunca mais vou esquecer na minha vida, porque sempre que eu lembro delas, eu lembro de alguma situação que eu vivi, ou porque era uma situação feliz, ou triste, ou engraçada. Imagine a seguinte situação: eu e a Nath morávamos com uma família em Bolonha, dentro de uma casa em meio a um bosque. Então morávamos imersos na natureza e um dos nossos trabalhos era jardinagem. Então era uma casa muito grande que oferecia hospedagem, então a gente também arrumava as camas, mas um dos nossos trabalhos principais era a jardinagem. Bom, então os dias foram passando, eu e a Nath trabalhando, eu mais com a jardinagem, a Nath um pouco mais com as camas lá e ajudando a senhora mais na parte interna da casa. E os dias foram passando, fui pegando mais confiança com eles e tudo mais. E um dia estava trabalhando todo mundo na lenha. Tava eu, a Nath e tava a filha dessa senhora, né. A filha dessa senhora estava trabalhando com a gente, ajudando ali nas lenhas, ela tinha mais ou menos a minha idade. Então a gente começou a trabalhar, começamos a encher um carrinho de mão, que em italiano é carriola, a gente começou a encher esse carrinho de mão de lenha. E uma coisa legal é que essa italiana era muito engraçada, a gente dava muito risada com ela, porque ela falava coisas muito aleatórias, contava histórias muito engraçadas da vida dela naquele bosque, né, que ela quando ela era criança, ela só fazia cocô no bosque, e falava um monte de coisa engraçada. Um dos italianos mais bonitos que eu já vi, assim, alguém falar, ela tinha uma dicção perfeita, assim, então a gente ficava meio invejando o italiano dela. Só que ela mora na cidade, então ela foi criada no sítio ali, mas ela foi, morar na cidade, casou e tudo mais, e ela não levava tanto jeito para o trabalho de jardinagem, então, assim, ela era muito engraçada, muito comunicativa, mas a parte da jardinagem não pegava muito ela, não gostava tanto. Então essa parte da linha ela estava ali, querendo ajudar, mas parecia que ela não levava muito jeito pra coisa, sabe. E ela é fundamental pra essa história, porque vem dela a frase que eu nunca mais esqueci, né. Então a gente tá enchendo o carrinho, então o carrinho vai ficando cheio e vai ficando pesado, e ela tá ali querendo ajudar, toda proativa, tentando ajudar e tal, e em um certo momento ela pega o carrinho com as 2 mãos, né, e quando ela vai levantar, ela olha pra nós, assim, e faz uma cara, tipo, meio engraçada, e ela faz muita força pra tentar levantar e daí ela fala: "Non ce la faccio ragazzi, mi dispiace". Então esse "non ce la faccio ragazzi, non ce la faccio ragazzi, mi dispiace", quando eu escutei ela falando eu nem sabia o que significava "non ce la faccio", "non ce la faccio", mas ficou muito compreensível ali, né, naquela cena, ela tipo, pá, se cagando pra tentar levantar o carrinho e tipo, e não conseguindo, né, não conseguiu nem tirar do chão praticamente o carrinho, e "non ce la faccio". Então, tipo, o corpo dela se comunicou com a gente e deu significado para aquela frase, né, quando ela e desistiu, tipo, "non ce la faccio". Então eu e a Nath seguimos ali, pegamos o carrinho, levamos pra frente e a gente se divertiu com aquela situação, demos risada, talvez ela nem tenha entendido tanto por que que foi tão engraçado, mas como ela tinha um jeito engraçado, a gente sempre estava rindo, trabalhando e rindo e se divertindo, então acho que fez parte um pouco desse aprendizado ali. E essa é uma coisa engraçada, porque sempre que eu uso esse verbo, "non ce la faccio", eu sempre me lembro dessa situação. E eu nem imaginava que "non ce la faccio", né, o farcela, "non ce la faccio", nem imaginava que isso era um verbo pronominal, que isso era um assunto avançado do italiano, que a gente estuda depois para tentar entender como que esses verbos funcionam. E depois aí eu descobri que "non ce la faccio" poderia ser também, sei lá, tô tentando resolver um problema de matemática ali, tô usando mais a cabeça, "non ce la faccio" pode significar também não consigo fazer isso. E uma coisa muito engraçada é que quando a gente aprende, quando a gente está imerso na língua, e a gente aprende alguma coisa, parece que a gente começa a ver ela depois, em todos os lados, né. E aí você pensa: "Pô, mas eu nunca tinha escutado isso antes", mas provavelmente você só não tinha notado, né, você não tinha aprendido ainda. Isso acontece muito com os meus alunos também. Quando eles aprendem uma coisa, eles falam: "Nossa, depois que eu aprendi, eu fui assistir um filme e vi, mas eu já tinha assistido outros filmes e nunca tinha notado esse verbo ou esse modo de falar, então a gente aprende uma coisa e começa a identificar ela depois. E isso é bem engraçado, principalmente quando a gente está imerso na língua. Comenta aí no vídeo se já aconteceu alguma coisa parecida com essa contigo, uma frase que tu aprendeu num filme, numa série ou na Itália com alguém. Comenta aí. E eu morei 4 anos na Itália, vivi várias situações como essa e estou fazendo esse vídeo aqui porque eu quero compartilhar contigo, porque de repente, se você criou na tua mente essa história do "non ce la faccio", talvez eu possa te ajudar a quando você for usar "non ce la faccio", você possa lembrar dessa história que eu estou te contando. Uma outra vez aconteceu uma situação muito parecida, eu estava próximo ao vulcão Etna, não sei se você conhece, lá na Sicília, o maior vulcão da Europa, eu estava lá fazendo voluntariado, ajudando uma família, e eu estava com uma enxada puxando terra. E eu estava num aras, trabalhando com cavalos. Outro dia eu posso contar essa história com mais detalhes, mas a senhora que era proprietária desse lugar, ela era uma alemã
que foi para a Itália aos 20 anos, casou com um siciliano, depois se separou e tudo, mas ela já estava na Itália há 30, 35 anos, quando eu conheci ela. Então ela falava meio com sotaque siciliano, ela usava um pouco de dialeto, então ela estava quase mais siciliana do que alemã. E a um certo ponto eu tô lá puxando terra, aquela terra preta do Etna, parece um troço que parece carvão, né? Mas é terra. Aí você tava lá puxando, ela olha pra mim e fala, ah, te la cavi? Aí a hora que ela fala, te la cavi, eu cave, aí fiquei meio paralisado, né? Eu cave, mas eu não tô cavando, né? Tipo, eu tô com enxada aqui. Enxada em italiano é zappa, zappare, eu tava puxando a terra. Aí eu fiquei fazendo conta, acho que ela viu a minha careta, provavelmente eu fiz uma cara, tipo, que tava fazendo conta, tipo, tentando entender, porque ela falou pra mim, ah, você consegue puxar essa terra? Tinha uma terra na frente, assim, da casa, e eu fiquei cavar e tal, e daí ela olhou pra mim e falou, você não conhece, não me entendeu? Não sabe o que que é Tel Cave? E eu, não, dela, será que é dialeto, né, como ela é alemã, ela falou, será que é um dialeto siciliano esse? Aí eu, porque eu tava falando bem já o italiano, né? Aí eu falei, não sei, mas não conheço, o que que significa? Dela, riesce a fare questa cosa, né? Então você consegue, você se vira aí sozinho, porque eu tava ali e o resto do pessoal foi fazer outra coisa, né? Então ela quis dizer assim, você se vira aí sozinho? Você se vira, consegue fazer essa coisa aí sozinho? Aí depois a gente pesquisou, descobriu que é um outro verbo pronominal, assim como non ce la faccio, e daí a gente deu risada junto ali e aprendeu junto. Aí você pode pensar, tá, Robson, mas como é que eu vou fazer isso? Eu moro no Brasil, eu não consigo sair do Brasil e morar com uma família italiana, né? Como é que eu vou ter essas situações? Esse tipo de coisa tem acontecido comigo e com a Nath na televisão também. Então a gente assiste muita série, muito filme, né? Então a gente está assistindo e acontece alguma coisa engraçada, a gente pausa e conversa sobre aquilo, sabe? E eu tenho trazido coisas para o meu italiano, então eu tenho tentado enriquecer o meu italiano com isso, né? Então a pessoa fala, eu, ah, lembra aquele ator que fez tal coisa? E aí depois a gente conversa. Não tem a mesma força, né? Porque quando você tá morando ali, parece que tipo, é muito mais forte. Mas acho que as séries e os filmes também podem ajudar. Deixa tua opinião aí para eu saber o que que você acha. Mas eu acho que dá pra gente criar uma imersão mesmo estando aqui no Brasil, né? Acredito que quando a gente consegue associar histórias às coisas que a gente está aprendendo, as palavras e frases, a gente se lembra muito mais automaticamente, né? Tudo muito mais prazeroso e eficaz, né? Quando a gente consegue ter alguma história associada às palavras que a gente está aprendendo. Talvez por isso, depois de 10 anos, eu ainda uso farcela e lembro da italiana, a careta que ela fez e tudo, e me veio uma sensação boa, porque ela era engraçada, então vem todos aqueles sentimentos de novo. Então, se quiser aprender italiano comigo, vou deixar aqui na descrição o meu contato e vou deixar por aqui também os vídeos para você assistir os vídeos que eu já fiz, outros vídeos falando sobre italiano e tudo mais. Va bene? Ci vediamo presto. Ciao!